Tribuna no Ar. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Tribuna no Ar, especial Mês da Mulher. Eu sou Lucimar Brasil e nesse episódio de encerramento de nossa série especial, vamos falar sobre um tema urgente e sensível, a saúde mental das mulheres. Vivemos em uma sociedade em que o adoecimento emocional feminino tem múltiplas causas: sobrecarga, culpa, expectativas irreais, solidão, desigualdades. A boa notícia é que cada vez mais mulheres estão buscando apoio, criando redes de acolhimento e cuidando de si com mais consciência. Hoje temos o prazer de receber e conversar aqui no estúdio com 3 mulheres incríveis que de diferentes formas atuam na promoção de saúde mental feminina. Estamos aqui com Priscila Vieira, psicóloga e gestalt terapeuta. Bom dia, Priscila. Bom dia, Lucimar. Bom dia, mulheres. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Vamos bater um papo muito bacana hoje. Tenho certeza disso. Estamos aqui também com a Eliana Martins, médica do trabalho, homeopata, especialista em qualidade de vida e estresse. Bom dia, Eliana. Bom dia a todas vocês. Bom dia, mulheres, na qual eu gosto tanto de falar. E eu tenho certeza que esse nosso bate-papo aqui vai acrescentar muito para elas, para nós todas. Para nós todos. Vamos sair daqui diferentes, né, com Eliana? Certeza. Estamos aqui também com a Mila Moreira, psicóloga, especialista em transtornos alimentares e em saúde mental da mulher. Bom dia, Mila, seja bem-vinda. Bom dia, Lucimar, prazer estar aqui com vocês. Bom dia para quem está nos ouvindo, nos assistindo. Tenho certeza que vai ser um dia incrível aqui hoje. Quando junta mulher, né, gente? Coisa boa. A gente brilha. A gente brilha, exatamente. Bom, a gente está aqui, vou começar então uma rodada de perguntas aqui. Vamos começar com a Priscila. Priscila, como a saúde mental da mulher tem sido impactada pelas exigências da vida moderna, especialmente nesse período aí, nesse cenário de pós-pandemia, né? Sem dúvida, o acúmulo de funções, né, a sobrecarga feminina, e especialmente pós-pandemia, como todos nós, né, as mulheres ficaram muito em casa, né? E bem se sabe que não temos um ambiente muito seguro em casa para muitas mulheres. Então, a gente tem dados em que aumentou 45% o índice de ansiedade e depressão nas mulheres pós-pandemia. É um dado alarmante, né? Com certeza. E que aumentou também significativamente em relação a dos homens. Então, já dá para a gente ter uma noção aí que pensar que essa mulher que ficou em casa, acumulou funções, teve um trabalho home office, que muitas vezes esse trabalho continua home office, né? Continuou com esse acúmulo de funções ali, muitas vezes cuidando dos filhos, em um ambiente que muitas vezes não é muito seguro, né? Então, todos esses impactos somaram ali pós-pandemia. Uhum. Isso você tem constatado aí dos atendimentos que você faz, né? Sem dúvida, sem dúvidas. Os impactos geram até hoje, né? E muitas mulheres tiveram ali respostas para olhar para dentro, assim, né? Peraí, então não é comum sentir isso, essa tristeza. Então buscaram também cuidados a partir do que surgiu pós-pandemia. Uhum. E os sintomas, né? Os sintomas estão aí. Obesidade. Então, assim, hoje em dia é comum você atende um paciente, está conversando ali com ele e você pergunta, quando que começou o sobrepeso, obesidade, um transtorno alimentar? Ai, pandemia, né? Inclusive eu tenho dados agora recentes do Ministério da Previdência Social, que depois da pandemia, né, nós tivemos aí, até 2014, nós tivemos 221 mil, mais ou menos, de afastamento de trabalhadores do seu trabalho. Em 2024, esse número foi para 470 mil. Desses 470 mil afastamentos, 64% foi de mulheres que ficaram afastadas do seu trabalho por mais de 3 meses. E a maior causa disso, né, foi colocado no CID, que é o Código Internacional de Doenças, de que foi de depressão e ansiedade. Então, o que a gente percebe que depois da pandemia, talvez pelo acúmulo de função, por ficar com os filhos dentro de casa, houve sim esse ganho de peso, o aumento da ansiedade, do estresse, da depressão. Né? E aí vai para colaborar com tudo isso, né? Com os nossos atendimentos que a gente faz no consultório.
Ô Mila, e essa sobrecarga, né? Quais são os sintomas, assim, o que você percebe, e quais são os sinais dessa sobrecarga que as mulheres devem ficar atentas e procurar ajuda o mais breve possível? Bom você ter... Essa pergunta é muito importante, porque, assim, às vezes a gente sabe que a gente não tá bem, mas a gente não consegue nomear por quê, né? Tipo assim... Então, eu acho que tudo que foge à regra, sabe? Nós mulheres, nós somos muito sensíveis, até pela questão hormonal, né? Então, isso até dá uma bagunçada ali. Mas começou a perceber aumento do peso, choro constante, os próprios transtornos, né? Traços de transtornos mentais, ansiedade, depressão. Acho que o isolamento social também é uma coisa, assim... Quando a gente não tá bem, a gente quer se recolher, né? E também, né, trazendo um pouco para minha área, o ganho de peso, sabe? Então, assim, é uma mulher que ela, às vezes, começa a se descuidar. É tudo muito sutil, né? Ai, não tenho mais prazer em fazer minha unha. Ai, um mês pro outro, nossa, 2 quilos a mais. Você não lembra a última vez que você fez seu cabelo, que você se sentiu mulher, né? Então, eu acho que tudo que foge à regra é uma coisa que a gente tem que começar a observar. Uhum. Eliana, dentro desse panorama, desse quadro, né, que você até apresentou, porque a gente também está falando dessa mulher que trabalha, né, e que tem essa jornada, porque a gente sabe que a nossa jornada é diferente, dada a desigualdade promovida aí por esse sistema do patriarcado que a gente vive, né? E nessa questão de saúde que é muito séria e que é muito grave, esses sinais que começam a aparecer e que às vezes a gente não não se dá conta disso, né? E no trabalho isso reflete muito, né? Como é que você analisa essas estatísticas que você trouxe aí? Então, no trabalho, o que acontece? A questão do presenteísmo é você estar num lugar do seu trabalho, mas com a cabeça em outro lugar. E isso acaba aumentando muito o risco de você se acidentar, de você esquecer, né, de você estressar mais, exatamente porque a sua cabeça não está no lugar que você está. Então, isso realmente é muito preocupante. A gente vê também muito distúrbio de humor. Uma hora você está tranquila, outra hora você está nervosa. A questão dos distúrbios alimentares também são muito comuns. Ou a pessoa come demais ou come de menos. Dores, sono, né? O sono prejudicado, um sono terrível. As dores de coluna, problemas gástricos, intestinais são muito comuns, dores abdominais, intercorrências mesmo no processo hormonal de TPM, menopausa, climatério. Então, se é uma mulher mais madura, se ela está no climatério, ela sente mais calor, mais nervoso, mais ansiosa. E tem a questão da sobrecarga, porque essa mulher ela precisa muito ser acolhida, ela precisa de ter pessoas que apoiam ela, seja em casa, seja no trabalho, e ela é muito sensível, né? Então tem a sensibilidade da questão hormonal, da questão da sobrecarga e da falta de apoio, né? Que muitas mulheres ainda não têm, né? E não têm condições de ter. Inclusive, né, não tem como a gente falar disso se a gente não olha para as leis, né, do trabalho e pensa que se essa mulher vive tudo isso, né, por que ela tem os direitos cada vez mais diminuídos, né? Por que tem menos oportunidades? Por que o salário é muitas vezes menor, né? E tem estudos mesmo no Ministério da Previdência Social que fala que o salário da mulher é muito inferior ao dos homens, mesmo ela exercendo o mesmo cargo dele. Então, isso faz com que a mulher também tenha uma diminuição da sua autoestima. Ela se acha incapaz, sem contar, né, as crenças que a gente tem e que muitas vezes na própria infância, primeiro é o homem, depois é a mulher. Quando eu comecei na pediatria, inclusive, vocês já devem ter ouvido falar, em casos de gemelares em países subdesenvolvidos, a mulher amamentava o menino e a mulher recebia mamadeira. Por isso, na Etiópia mesmo, as meninas morriam
porque não eram alimentadas de forma adequada. Então, vejam bem, quanto que nós mulheres estamos lutando para ter uma posição social, para ter uma posição dentro do nosso trabalho, para fazer, exigir, né, cumprir as leis, e a gente cada vez mais aumentou aí, nos últimos anos, 10% o feminicídio. Né? Se a gente não pode escolher com quem ficar, não podemos ser dona do nosso corpo e não podemos ser dona da nossa alma, né? Porque as pessoas estão tirando tudo da mulher. Então a gente tem que lutar, e lutar muito. Inclusive, só um detalhe nessa questão da pirâmide social, né? As mulheres negras estão na base da pirâmide social, porque nós perdemos para todas e todos. A gente perde para homens brancos, para homens negros, para mulheres brancas. Né? Agora, eu costumo dizer também que tem um aspecto aí que eu acho que precisa relevar. Quem está na base, quando se mexe, como diz a Angela Davis, bagunça tudo para cima, né? Então, é uma questão que eu acho que quanto mais a gente trabalhar essa questão da mulher negra na sociedade, e aí eu digo dessa pauta específica mesmo, né? Já que perdemos aí nas condições para todos, é tão importante por isso, porque quando está na base, que se mexer na base, aí a gente consegue mexer nessa pirâmide, né? Eu queria também, a Eliana falou dessa questão da rede de apoio, né, Priscila, você trabalha com grupos de apoio, queria que você falasse um pouco dessa sua experiência, né, como isso tem dado resultado, né, porque a mulher gosta de compartilhar, né? Sim, eu tenho percebido que os grupos terapêuticos, né, a experiência com mulheres, traz um fortalecimento dessa mulher, né, traz um fortalecimento dessa experiência de vida, né? Que, claro, a psicoterapia individual traz muito, né? Uma mulher que, a gente compartilhou um pouco disso, né? Que tá ali em processo, tá se olhando, ela vai se fortalecer. Mas quando ela conta uma história, escuta uma história de um ângulo diferente, ela percebe, eu não tô sozinha. Então, isso é muito bonito de ver, né? Mulheres compartilhando suas vivências, histórias, tendo um espaço seguro para isso, né? Então, os grupos, eles têm trazido, além de experiências pessoais também, né? Muito potentes. A experiência, eu vejo o quão mais potente no tratamento psicológico dessas mulheres, elas estarem em grupo e compartilharem experiências. Elas se apoiam, né? E que não é só delas, né, gente? Claro que, como você disse, né? Então, a experiência de uma mulher negra é uma, eu como mulher branca é outra. Mas se a gente se junta e fala disso e pensa maneiras de nos cuidarmos, isso é potente demais. Por isso que eles querem nos calar. Por isso que espalham os boatos aí de que mulher é vingativa, né? Que compete perigosa. Uma com a outra, perigosa, se juntarem é um problema, né? E é o contrário, quando se juntam, se fortalecem, né? Exatamente, por isso, né? Porque a gente ganha força aí nessa troca, né? E de poder falar de coisas que são comuns, né? E de pautas que às vezes são surpresa, né? No caso das mulheres negras, muitas vezes quando a gente fala determinadas coisas, as pessoas falam assim, não acredito. Às vezes mulheres, né? Nunca tinha parado para pensar, né? Então, assim, é esse tipo de troca que é riquíssima, né? E que só contribui para esse processo, porque a gente está falando da perspectiva da doença, do estresse, da saúde, da questão aí dos adoecimentos mentais, mas tudo isso tem cura, né, Eliana? Tudo tem cura. E uma coisa que é interessante dentro do que a gente está conversando ainda, né, nesse assunto dos grupos, o que eu percebo é que quando as mulheres se unem, seja para uma comemoração, seja para um evento, seja num grupo de apoio, já foi comprovado que aumenta, principalmente em mulheres mais maduras, o nível de testosterona. Então, quando você está junto de outra mulher, você se torna mais corajosa, você cria mais, você se torna mais empreendedora. E aí, esse nível de testosterona, mesmo que ele esteja baixo, no caso de uma mulher menopausada ou no climatério, né, que vão caindo os níveis hormonais, essa mulher se torna mais corajosa. Existe até aquela postura, né, da Mulher Maravilha, que se você abrir ligeiramente as pernas, posicionar seu braço e olhar para o horizonte e fazer uma respiração profunda, né, mais ou menos por 2 minutos, é como se você meditasse. Então, você
se fortalece, você confia mais em você, você acredita em você, então você se sente melhor, sua autoconfiança melhora a sua autoestima. Sem contar que é necessário, até para nossa saúde mental, né, gente? A gente sair um pouco da nossa bolha, né? E assim, você senta com uma amiga, às vezes realmente não vai ser nada terapêutico aquela conversa, no sentido assim de produtivo, vamos falar sobre empreendedorismo, vamos falar sobre... Não, mas você vai falar sobre trivialidades que no nosso mundo feminino, no nosso universo também ele é importante. Você falar sobre a sua casa, às vezes seu casamento, uma outra compartilha uma coisa, você falar sobre a sandália que você quer comprar, enfim... Eu acho que isso faz muito bem, essas pausas, elas são importantes também. Um respiro no meio da nossa semana agitada. Né? Talvez aí que a gente lembre que é mulher, né? Que não é mãe, que não é esposa, que não é E a gente tá falando isso antes de entrar aqui, né? Porque nós mulheres, a gente circulamos dentro da maternidade, dentro do mercado de trabalho, dentro da dicas de dona de casa, né? E às vezes realmente a gente precisa sair e lembrar também que a gente não é só mãe, que a gente não é só esposa, que a gente não é só dona de casa, que a gente não é só profissional. São os ciclos da mulher, né? Exatamente, porque nós somos mulheres de fase, né? Na simbologia, o símbolo do feminino é a lua, né? Porque mudamos mesmo, temos fases, enfim. E uma coisa que dois comentários que eu gostaria de fazer, um sobre a fala da Eliana a respeito da Mulher Maravilha. Tem um filme que chama Mr. Marsons e as Mulheres Maravilha, né? Porque ele é o criador, é real como foi criada esse personagem da Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha é uma soma de duas mulheres. Né? Então, assim, ele compôs um personagem com base na experiência que ele estava tendo com duas mulheres. Então, assim, uma Mulher Maravilha nunca está sozinha mesmo, não, tá? A gente tem uma galera junto com a gente aí, né? Muito bom. E a outra coisa que a Priscila também tinha comentado com a Priscila, é que esse ano eu estou completando 20 anos. Apesar de ter 56, mas é porque eu considero uma vida nova a partir do momento que eu comecei a cuidar da minha saúde mental. E comecei a fazer um processo de autoconhecimento em 2005. Então, de 2005 para cá, eu tenho uma trajetória completamente diferente de quem eu era antes desse processo de autoconhecimento. E eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, de quanto é importante a gente se conhecer, até para a gente descobrir nossas potencialidades, as nossas forças, as nossas vulnerabilidades e trabalhar em cima disso, né? Misturar nosso lado luz com o nosso lado sombra para sermos uma mulher integral, não é isso? Não é isso, Priscila? Sim, você trouxe esse paralelo, né, de sombra e luz, porque é isso, né? Todos esses papéis somos nós, né? A gente é múltipla, né? Então, primeiro passo, como que eu vou entender quem eu sou se eu não aceito, reconheço e acolho também as mulheres que eu sou, né? E muitas vezes a gente está preso também em padrões. Então, então quem que a minha mãe era, né? Como eu fui criada? Então, o autoconhecimento, ele permite que a gente separe isso. E não é para jogar fora, né? Assim, não serve mais. Não, para reconhecer. De onde vem, então? Por que eu me comporto assim, né? Para que eu faço dessa maneira? Eu aprendi assim, mas eu quero fazer assim, né? Qual que é a minha vida? Qual a minha experiência de vida? Então, ajuda nessa localização, né? O GPS, não é? GPS, E tomar o próprio rumo, né? Do próprio controle da vida. E não tem como também fazer isso se a gente não olha para as nossas emoções, né? O corpo é um grande radar disso, né? Onde que tá doendo, como é que é o meu ciclo menstrual, o que eu tô sentindo. Então, olhar para esse corpo, para as emoções, identificá-las e poder cuidar, né? Não só um gerenciamento, né? Então, eu sinto tristeza, eu faço isso, não. Mas olhar, conhecê-las, né? Isso só vem com o processo de autoconhecimento. E assim... Adoro falar de autoconhecimento, porque a gente tá sempre falando assim, a partir do meu autoconhecimento, eu me tornei uma pessoa melhor, né? Hoje eu adquiri autoconhecimento, só que a gente esquece que o autoconhecimento, ele não é finito, ele é infinito. Então, às vezes eu pergunto o seguinte, quanto por cento você acha que você já conhece de si mesma? Eu não sei. Por quê? Eu tô me conhecendo todos os dias. Cada dia que passa eu conheço um detalhe sobre mim que eu nunca tinha parado para perceber. Eu conheço uma nova
um comportamento que surgiu ali diante de uma situação que me tirou da minha zona de conforto. E assim, muitas vezes o autoconhecimento também não é pra gente saber do que a gente gosta, do que a gente curte, né? Eu gosto mais do verão, do inverno. Não, às vezes é saber do que você não gosta. Então, assim, olha, eu não sei te falar qual que é a profissão que eu quero seguir, mas eu sei te falar que eu não quero ser engenheira. Isso é autoconhecimento também. Total. Exatamente. O autoconhecimento nos dá essa liberdade, vamos dizer assim, da gente transitar por sermos quem somos naquele instante, né? Então, assim, a gente meio que desapega até de uma crença familiar, né? A gente traz que esses conteúdos que a gente herda mesmo no círculo nosso, né? A educação que a gente recebeu, a escola que a gente frequentou, enfim, isso tudo são como aquelas camadas, né? Vão colocando camadas e mais camadas, e tem até uma comparação que é um quarto, né? Que quando você pega o quarto sem nada, aí de repente você pensa, não, vou botar uma cortina, aí põe a cortina, depois você põe um tapete, depois você põe um móvel, quando você vê, o quarto tá todo cheio de coisa, e aí você perde até aquela luz natural. Onde está aquela luz natural? Aí você já não tem mais, né? Então, com a gente, acho que acontece um pouco isso também ao longo do nosso processo, né? Que a gente vai acrescentando um monte de coisa que às vezes vai encobrindo esse ser original, e aí a gente às vezes tem que ir tirando um pouquinho as coisas que a gente foi colocando, né? Mas não é um trabalho fácil, né? Não. Dentro assim do consultório, quando eu atendo uma mulher, né, que não sabe quem ela está desesperada, o que eu percebo? Todas nós temos crenças, né? A gente já falou sobre isso aqui. E o autoconhecimento, ele é muito importante para você, às vezes, desvencilhar dessas crenças que são autolimitantes. Porque, às vezes, o que você pensa de você faz com que você se bloqueie e você não consiga atingir seus objetivos. Então, na homeopatia, eu que acredito, né, que a espiritualidade, que nós somos seres físicos e mentais, se a nossa mente não está boa, o físico não está bom, e muitas vezes o físico não está bom e a mente fica ruim por conta de um problema físico, um acidente ou qualquer outra coisa. Então, o que a gente tem que pensar é que essa energia que cobre o nosso corpo, que é a nossa energia vital, é ela que nos torna diferente. Então, quando essa energia está em desequilíbrio, aí sim começam os problemas mentais. Então, essa crença, essa falta de ação, aí você não consegue chegar no objetivo, você não se prioriza, você se acha incapaz, você pensa negativo de você, você se cobra demais, você não se acolhe. Então, tudo isso faz com que essa mulher fique sem energia, fique carregada, e vem o adoecimento. E a gente vê isso não é só na mulher, né? A gente vê isso na criança, quando muda de escola, quando muda de cidade, quando o amiguinho fica mais amiguinho do outro. Tudo que é diferente, que gera um desgaste, que gera uma adaptação. Então, eu acho que para a mulher sair disso, ela precisa, para ela se autoconhecer, ela também precisa buscar informação para ela mesmo chegar quem ela ter tempo para ela, fazer o que ela gosta, né? E não só cuidar do outro, porque para você cuidar do outro, você tem que estar bem. E se você não está bem, você não vai conseguir cuidar bem do outro. E aí entra uma questão que você colocou aí, Eliana, que é verdade, né? Dessa questão da gente priorizar, às vezes, sempre o outro em detrimento de nós mesmos, né? Por conta desse estigma de que a mulher é a rainha do cuidado, que a mulher cuida de tudo. Sim, podemos fazer isso também, mas hoje a gente está cada vez mais consciente daquele princípio da máscara que cai no avião, né? Primeiro coloque a máscara em você, depois você colocar em outra pessoa, né? Senão você não consegue ajudar ninguém, né? Isso, inclusive, né, a gente estava falando de maternidade como um exemplo para as nossas crianças, né? Se eu não vejo, né, se a minha filha não me vê me cuidando, né, eu levo ela para o meu treino, eu compartilho com ela. Então, se ela me vê eu me cuidando, no futuro ela vai ter essa referência também, né? Então, que ela vai poder ocupar outros papéis, esposa, mãe, ou não também, mas ela vai ver que o autocuidado é importante, né? E às vezes, assim, nossos filhos, eles
possuem uma agenda lotada, né? É balé, é natação, é xadrez, né? O meu faz tênis, faz robótica. E aí a mãe fica ali, ó, mãe turista. Leva, busca, mas ela mesma não tá fazendo nada por si, né? Então, assim, é importante ela tá pensando nela justamente por isso, para ela cuidar de si primeiro, para depois conseguir gerenciar, né, até a parte emocional também dos filhos, mas também dar o exemplo, né? Como é que eu cobro do meu filho? Olha, você precisa ter boas notas, você precisa ler. A criança nunca viu a mãe pegando num livro. Não, você precisa ler. Você precisa comer saudável. Todo dia a mãe tá lá comendo um monte de coisa, né? Engordando, né? Gordurosa, tal. Você precisa cuidar da sua saúde. A mãe não tá fazendo o mínimo. Então, a maternidade, ela escancara o nosso as nossas fragilidades. Né? Eu acho que a maternidade é a maior escola de evolução feminina que existe aqui na Terra. E falando de maternidade, né, eu que trabalhei mais de 30 anos com mãe e bebê no banco de leite, Hospital Amigo da Criança, que eu percebo o seguinte: primeiro tem a questão da gravidez, depois vem a maternidade. E aí o que acontece? A mãe se cobra, né, por achar que ela precisa ser perfeita. Ela não precisa ser perfeita. Com certeza, essa mulher é a melhor mãe do mundo. É a melhor mãe que esse filho poderia ter. Mas ela está sempre cobrando. Em contrapartida, a mulher passa da fase da fertilidade, entra no climatério e vai para a menopausa. E o que eu percebo hoje? Eu percebo que as mulheres que se dedicaram aos filhos, né, leva para ali, leva para lá, e não tem uma profissão, não tem um trabalho, elas acabam ficando muito deprimidas, se sentindo muito solitárias. Elas perdem um pouco aquela função do cuidado com o filho. Elas perdem a identidade, né? A identidade, porque a identidade dela era atrelada ao outro e não tinha aquele momento dela. Por isso eu reforço aqui para todas as mulheres que cuidam dos seus filhos. Filho, a gente cuida a vida inteira. Meu filho tem 40 anos e eu cuido dele, me preocupo com ele até hoje. Ele vai andar de bicicleta, eu arranco os cabelos, porque ele vai para a BR. Então, na verdade, filho é uma preocupação eterna. Mas se a gente não faz o que gosta, se a gente não tem algo que seja importante para nós em cada fase da nossa vida, a gente perde o sentido de viver. A gente deixa de sonhar e deixa de fazer. Por isso é tão importante cada uma de nós fazer por si e fazer aquilo que gosta, né? Encontrar, né? Encontrar, porque doença nem sempre é curada com remédio, né? Na homeopatia eu vejo muito isso. Muitas vezes a pessoa fala: olha, doutora Helena, só de eu vir aqui conversar com a senhora eu já melhorei. Porque eu compartilhei com ela de outras pacientes, claro, de forma ética. E ela fala: puxa, eu achei que era só comigo que acontecia isso. Né? Então, como que é importante você acolher e se priorizar, né? Ter a sua função e cuidar do outro. E você sabe que uma coisa que eu acredito também, que leio e acredito, né, nisso, que a doença muitas vezes é a cura. Porque ela sinaliza algo que você insistiu, talvez, em não ver. Né? Então, a doença está mostrando. Sim. Então, a doença, dentro dessa perspectiva, a gente deveria, então, dizer: olha, apareceu o que estava encoberto, escondido, que você não estava querendo olhar muito bem para isso, apareceu. E agora, como é que nós vamos fazer? É um desequilíbrio, né? Porque, muitas vezes, o próprio corpo cura sozinho. É por isso que, às vezes, uma criança, quando a mãe vai viajar, ela tem febre. Quando fica 2, 3 dias sem ver a mãe. Por quê? Porque aquilo é novo para ela. Ela se sentiu, né, tolhida, cadê a mãe dela, o que aconteceu, então dá aquela febrícula. Então é muito importante. E aí não é nada para alarmar, igual tem pessoas que ficam apavoradas com a febre, né? A febre é uma reação positiva do nosso organismo. Então é muito importante a gente lidar de forma mais tranquila com todas essas fases. E importante também não calar também rapidamente os sintomas, sejam eles físicos ou mentais. Né? Eles estão contando alguma coisa, né? Eles estão mostrando. Vamos olhar primeiro, né? Depois, analisar. Se necessário, medicar, se necessário, outros tratamentos. A crise de ansiedade é um clássico. Eu dou esse exemplo para meus pacientes. Assim, nós estamos aqui sentadas, eu levanto, bato meu dedinho ali na porta,
meu dedo vai inchar, vai doer, vai quebrar. Então eu tô vendo que existe um problema aqui, né? Uma patologia, quebrei o braço, enfim. Agora, o que é mental, eu olho no espelho, eu não consigo identificar. Então muitas vezes a gente convive com pessoas depressivas, ansiosas, sem a gente saber, porque não é algo visível. Então, muitas vezes, o nosso corpo, ele vai fazer esse papel de radar, ele vai nos sinalizar que, ó, alguma coisa não tá certo, né? Tipo, tem uma semana que você não dorme, você tá engordando, você tá tendo crise de ansiedade, vamos parar, né? Vamos procurar uma ajuda, tentar entender o que o meu corpo tá sinalizando que tá de errado ali comigo. Né? E isso é importante, né? Porque esse olhar, né? Esse carinho, esse cuidado com a gente mesmo, de estar atentas a nós mesmas, né? Não deixar passar, né? Ah, depois eu vejo isso, né? Porque a gente costuma fazer assim, né? Então, assim, apareceu alguma coisa, tem algum desconforto, independente se você não sabe dar nome, então fica mais preocupada ainda, né? Mas se você, então, não sei o que está acontecendo, não estou sentindo algo que eu não estou identificando, é bom, né? Para ver o que pode ser isso, porque pode ser tanta coisa, né? Ainda mais com a nossa jornada aí. E queria que vocês falassem um pouquinho, porque a gente também tem visto cada vez mais nos congressos, a Juiz de Fora, inclusive, realiza um grande congresso nesse assunto, que é a questão da espiritualidade, né? De saúde e espiritualidade. E quando fala espiritualidade, óbvio que a gente não está falando de religião, né? Mas quando a gente fala disso, o quanto é importante acreditar ou estudar, pelo menos, se interessar por esse assunto, por essa questão da gente transcendental, como seres transcendentais, né? Então, assim, qual que é a experiência que vocês têm de pessoas, né, que acreditam nesse ser transcendente, né, nesse ser que se cura, que pode se curar, que se adoece, que se cura, né? Então, como é que vocês percebem cada vez mais o impacto dessas questões da espiritualidade com a saúde? Bom, eu não consigo ver uma boa saúde mental sem espiritualidade. A espiritualidade, quem acredita em algo maior, vive mais e vive melhor. Eu tenho uma experiência na minha família, que foi da minha mãe. Ela teve um câncer de ovário, e quando ela teve o diagnóstico desse câncer de ovário, foi dado 6 meses de vida para ela. Ela era uma pessoa jovem, muito dinâmica e queria viver muito. E ela falava, isso não vai me derrubar, eu acredito em Deus, eu tenho fé em Deus, eu quero chegar aos 80 anos. E ela, quando teve esse diagnóstico, tinha 62. Ela viveu até os 73, com metástases, fez várias cirurgias. Eu fico até emocionada. Claro, imagina, Mas, gente, é maravilhoso. A espiritualidade é algo assim, não é de religião, transcende. É algo que você acredita. E hoje o Conselho Federal de Medicina tem um departamento de espiritualidade. Hoje, nos congressos, principalmente congresso cardiológico, fala sobre espiritualidade. Então, na homeopatia, eu mais acredito. Por quê? Porque eu entendo como homeopata que a gente tem essa energia. E é essa energia que nos faz diferente. E quando você morre, você não tem energia. Por isso que é bom a gente ter bons pensamentos, não julgar palavras ao vento, acreditar nas coisas e ter uma espiritualidade, seja ela qual for, porque ela vai te ajudar a melhorar. Se não fosse assim, não fosse científico, né? Isso já tem vários estudos no Brasil e no mundo. Exatamente. Nós não teríamos um Conselho Federal de Medicina com departamento de espiritualidade. Sim. Então, realmente transcende. E uma coisa assim que eu te digo como psicóloga, que eu percebo na clínica, né, no consultório, o manejo com o paciente que não tem uma religiosidade, que não tem uma crença, é muito mais difícil. Ele morre mais rápido. Ele morre mais rápido. Não vê o caso do Betinho? Os 3 tinham a mesma doença, não é? Trombofilia, tiveram AIDS. Ele tinha objetivo, ele tinha sonhos, ele queria viver.
Ele viveu muito mais que os irmãos. E é um paciente muito mais racional, muito mais questionador, né? Ele busca respostas científicas. Não adianta você falar para ele, né, acreditar, ter bons pensamentos, que ele vai falar, pra quê? Isso vai me ajudar de quê? Né? É muito difícil o manejo. E fica uma angústia, né, assim, que não tem resposta. Não tem resposta, porque eu acho que é isso, assim, a crença é você acreditar naquilo que você não vê, né? E é o mais difícil para esses pacientes que têm, assim, um enrijecimento da personalidade, né? Como eu vou acreditar numa coisa que não está comprovado, que eu não vejo, que nunca apareceu na minha frente? Como que eu sei que vai me ajudar? Isso daí é aquilo, né, gente? É o acreditar sem ver. É muito sem ver. Então, assim. Agora tem uma característica, né? Nós somos o feminino, e aí eu falo feminino, estou falando de energia feminina, que tanto existe nos homens maravilhosos, né? Eliana citou aí. Essa energia que faz a gente acreditar nesse invisível, né? Naquilo que a gente... E confiar, né? Confiar que tem essa força, né? Por exemplo, na minha experiência clínica, eu acompanhei pessoas que sentiam uma certa mediunidade e que isso causava uma angústia, né? Um desespero mesmo. E aí, assim, meu olhar é sempre nessa dimensão inteira, né? Do ser humano. Então... E a gente foi cuidando, então vamos olhar para isso também, né? Vamos buscar então o que faz sentido para você. E aí a melhora, assim, depois de buscar cuidar dessa parte espiritual ou buscar, enfim, dentro da sua religião, assim, é muito significativa. Junto com outros cuidados, né? Claro. Não abandonando, tendo um olhar muito criterioso, mas assim, é muito significativa a pessoa que sente isso e depois se confirma ali, tem um suporte espiritual de algum mentor, né, de alguma instituição. E hoje tá mais tranquilo da gente buscar essa informação, né, gente? A gente poderia passar aqui esse tempo todo. O nosso tempo tá chegando aqui ao fim, mas eu queria agradecer demais a você, Priscila, a Eliana, a Mila, por dividirem conosco aí esses saberes, por tanto acolhimento, tanta escuta aí, né? E que mais mulheres possam encontrar caminhos de leveza, presença e autocuidado. E muitas vezes, gente, isso depende da sua decisão. Você que está nos ouvindo aí, né? Depende da sua decisão. Informação, a gente vive numa sociedade hiperinformada, né? Então, assim, os caminhos... E se não puder, consulta um amigo, consulta um familiar, alguém de confiança, né? A gente vai ficando por aqui. E continue acompanhando o Tribuna no Ar. Siga o podcast, compartilha esse episódio com mulheres de sua vida e ajude a espalhar informação e afeto. Eu sou Lucimar Brasil e nos encontramos na próxima temporada. Tribuna no Ar.